Shalom, povo de Deus! Olá, meus irmãos! Graça e paz! Como é que vocês estão? Bênção! Mais uma vez, nós aqui nos encontrando no momento de pastoreio. Hoje, primeiro livro de Crônicas, capítulo 5. E aí, tá animado? Coisa boa, né não? Vamos orar para a gente começar esse nosso momento e depois a gente vai seguindo, mas deixa a tua Bíblia aí do teu lado. Já vai abrindo. Quando a gente terminar de orar, já vai ali, ó, folheando. Tá certo? Ó Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque Tu tens nos abençoado de uma forma muito especial. Tu és o único verdadeiro Deus. O Deus dos impossíveis. Tua palavra diz que não há nada que seja demasiadamente difícil para Ti. Tu és único, Tu és santo, Tu és exaltado. E é por isso que nós rendemos nossas vidas. É porque Tu és o único Deus. E antes de tudo, Tu nos amaste. Então hoje nós podemos Te amar e podemos Te buscar. Obrigado, Deus. Obrigado. Ser conosco neste momento de pastoreio, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente vai louvar, mas antes disso, pega o link, coloca aí nos grupos, convida a turma para estar conosco, para a gente viver junto esse tempo de adoração e de busca ao nosso Deus. Tá certo? Vamos louvar. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores, e o seu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu, para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado, sem dizer
uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Como entender o Criador? Sua glória Ele deixou, o desprezei e mesmo assim não me abandonou. Excelso é o Senhor e acima de toda a nação. Grande sua glória está acima do céu, mas como irás te inclinar pra ver quem eu sou? Mesmo em meio ao pecado, Ele me amou. Quem há semelhante a ti, Senhor, que tira o pecado? Quem há semelhante a ti, Senhor? Não há outro igual. Como entender o Criador? Sua glória Ele deixou, o desprezei e mesmo assim não me abandonou. Excelso é o Senhor e acima de toda a nação. Grande sua glória está acima do céu, mas como irás te inclinar pra ver quem eu sou? Mesmo em meio ao pecado, Ele me amou. Quem há semelhante a ti, Senhor, que tira o pecado? Quem há semelhante a ti, Senhor? Me ergue da lama, és engrandecido, inigualável, mas servo se tornou. Quem há semelhante a ti, Senhor? Não há outro igual. Não há outro igual. Louvado seja o Salvador,
que a minha dívida pagou, a esperança retornou, graças a Cristo meu Senhor. Louvado seja Salvador, que a minha dívida pagou, a esperança retornou, graças a Cristo meu Senhor. Quem há semelhante a ti, Senhor, que tira o pecado? Quem há semelhante a ti, Senhor? Quem há semelhante a ti, Senhor, que tira o pecado? Quem há semelhante a ti, Senhor? Me ergue da lama, és engrandecido, inigualável, mas servo se tornou. Quem há semelhante a ti, Senhor? Não há outro igual. Não há outro igual. Não há outro igual. Amém, amém. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Ele, glória somente a Ele. Vamos orar mais uma vez? Como é que está a tua vida, meu irmão? Você tem apresentado a Deus as suas lutas, as suas dificuldades, mas também suas alegrias, suas vitórias? Oração é tempo da gente abrir o coração a Deus. Então vamos fazer isso mais uma vez. Ó Senhor, nós queremos abrir os nossos corações diante de Ti. Nós sabemos quem nós somos. Sabemos do que somos capazes, sabemos das nossas intenções, pois recebemos uma herança que é pecaminosa. Mas também recebemos de Ti a cura, a salvação, a redenção. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor. E Tu tens dado sobre nossas vidas tantos meios de cuidado, tantas provas de zelo, de amor, de fidelidade, oh meu Deus. É por isso que queremos Te rogar, Pai, e Te apresentar tantas outras causas. Abençoa os nossos líderes espirituais, mas também nossos líderes políticos, em um ano de eleição novamente, Senhor. Oh, Pai, abençoa esses processos eleitorais, abençoa os nomes que irão se apresentar como candidatos, abençoa os debates, abençoa as mentalidades, os raciocínios humanos, para que ao final de tudo sejam eleitas pessoas que abençoem o povo. E assim o povo possa reconhecer que há Deus sobre a terra, há Deus sobre o universo. E esse Deus, Ele é único, Ele é incomparável. Pai, Te rogamos também pelos nossos irmãos que estão espalhados por todo o mundo, em especial os irmãos das congregações aqui da Igreja das Graças. Meu Deus, abençoa os irmãos que estão ali em Casa Amarela, em Dois Unidos, aqueles de Petrolina, de Serra Branca, de Triunfo, Trindade, Araripina. Ó Senhor, abençoa esses irmãos, abençoa os líderes que Tu levantaste para a Tua igreja nessas localidades. Abençoa, Senhor, para que Teu reino cresça, se expanda, mais pessoas Te conheçam e Teu nome seja glorificado verdadeiramente nessas
nessas atividades e nessas comunidades. Te rogamos também, Deus, pelos irmãos aqui da Igreja das Graças em Recife. Te rogamos por nossas famílias, Pai. Ó Deus, protege-nos, Pai, protege-nos do mal. Nós vivemos uma era tão difícil em relação à família, de tantos valores invertidos, de tanto assalto dentro dos nossos próprios lares, Pai. Assaltos morais. Ó Senhor, guarda nossa casa, guarda nossos familiares, guarda-nos do tropeço, da queda, guarda-nos de tomarmos caminhos e decisões que nos afastem de Ti. Abençoa também meus irmãos que estão desempregados, aqueles que estão com algum tipo de problema, seja ele financeiro, de relacionamentos, de saúde. Abençoa, Deus, cada um. E fica conosco nesse momento de pastoreio. Fala aos nossos corações, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estão com a Bíblia aí? Abram 1 Crônicas, capítulo 5. Enquanto vocês estão abrindo, eu vou fazer uma introdução ao texto, tá? Então vejam, para a gente entender melhor o livro de Crônicas, a gente precisa entender o contexto no qual ele foi escrito. O momento, quem escreveu, quais eram as situações ali que permeavam o objetivo, né, do livro, de modo geral. E é importante entender que 1º e 2º Crônicas, eles foram escritos ali no período pós-exílio, ou seja, em um momento em que o povo estava exilado e voltando para a terra, ou de uma forma já mais robusta naquelas obras que nós conhecemos ali de reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém, né, dos muros de Jerusalém. A tradição, ela acredita que esse livro foi escrito inclusive por Esdras, né? E o livro ele foi escrito nesse objetivo de orientar a reconstrução, a restauração do reino, com ênfases especiais, primeiro, na unidade de Israel, ou na unidade do povo de Deus, enfatizando o rei, quem é o rei de Israel e as responsabilidades do rei, né? Enfatizando também o templo, que é o local de adoração a Deus, ou seja, o nosso relacionamento com Deus, e as bênçãos e maldições imediatas decorrentes de nós seguirmos, de nós sermos fiéis à aliança que temos com Deus ou não. Como verdades fundamentais, né, desse livro, e que foi passado para aquele povo e também para gerações futuras, é que todos nós, a gente deve aprender por meio dessa história, ou da história do povo de Israel ali do Antigo Testamento, né, quais são as prioridades, quais são os padrões de fidelidade que são esperados de nós. Então, indo especificamente aqui para 1 Crônicas, os capítulos de 1 a 9, eles tratam mais de uma parte de genealogia, falando um pouquinho também da herança que o povo recebeu, mas com foco na genealogia do povo de Deus. E o capítulo que a gente vai estudar hoje, que é o 5 especificamente, ele dá uma ênfase nas tribos da Transjordânia, aquelas que ficaram do lado de lá do Jordão, né? Cuja a região era também conhecida por Gileade. Vamos ao texto? Deu tempo de abrir, né? Vamos ao texto aí. 1 Crônicas 5, versículo 1. Eu vou fazer assim, eu vou ler o comecinho do versículo 1, depois eu vou pular para o versículo 3, tá? Porque o que está no meio é um parênteses. Então eu quero pegar a ideia principal, depois a gente lê o contexto, né? O meandro aqui. Então, versículo 1. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, foram estes: Enoque, Palo, Esrom e Carmi. Então, veja, ele está falando quem são os filhos,
a descendência de Rúben, que hoje são os cabeças daquela tribo ali naquela região, tá? Mas, sabendo que ele está falando de Rúben, vamos ver aqui o que está no meio dessas duas frases que a gente leu. Então, do versículo 1 até o final do 3 agora. Quanto aos filhos de Rúben, o primogênito de Israel, pois era o primogênito, mas, por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o príncipe. Porém, o direito da primogenitura foi de José. Então, o que está no meio é uma explicação do cronista acerca da razão de Rúben ter tão pouca proeminência dentre as demais tribos lá de Israel, mesmo sendo ele o primogênito de Jacó. Veja, ele perdeu a primogenitura, né? E por que ele perdeu a primogenitura? Porque ele profanou o leito de seu pai. Ele se deitou com uma das concubinas de Jacó. Se vocês depois buscarem aí nas Escrituras, lá em Gênesis, no capítulo 35, versículo 22, narra isso. Diz assim: e aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rúben e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel o soube. Eram 12 os filhos de Israel. Então, por conta disso, Rúben perde o direito à primogenitura. E esse direito, ele tinha como uma grande marca, né, que era uma porção dupla na herança. Então, várias narrativas bíblicas apresentam isso para a gente. O que o cronista está fazendo aqui é afirmando que essa porção dobrada, que seria de Rúben, foi dada a José através de seus filhos, Efraim e Manassés. Por quê? Porque Efraim e Manassés foram consideradas tribos separadas. Então é como se José tivesse duas tribos. Recebeu a porção dobrada. O direito da primogenitura foi da tribo de José, ou da descendência de José, né? E esse pecado de Rúben, né, a gente, ainda nos nossos dias, a gente já acharia algo hediondo, né, algo meio sinistro aí, mas em sua essência, o que a Bíblia diz é que é como se Rúben estivesse reivindicando a propriedade do seu pai, tudo que era de seu pai, como se Rúben falasse: quem manda aqui sou eu. Então, foi um crime de verdade muito sério, porque foi uma rebeldia, foi uma insurgência, sem falar no ato sexual propriamente dito, né? E tem uma peculiaridade nesse contexto desse pecado, é porque a narrativa lá de Gênesis 35, 22, ela aparece, ela surge logo depois de uma série de situações que Jacó, agora chamado Israel, né, ele tinha vivido. E uma série de situações difíceis. Veja, finalmente Jacó tinha deixado a terra do seu sogro, a terra de Labão, que lhe oprimira por muito tempo. Que fez ele trabalhar por muito tempo para que ele conseguisse se casar com a filha, né, que Jacó queria, que era Raquel, não era Lia. E mesmo assim, mesmo depois de ter trabalhado, ele não conseguia sair, o sogro não permitia que Jacó saísse daquela terra, então ele foge levando toda a sua casa, levando, né, as suas duas esposas, as concubinas, os filhos que ele já tinha, levando um bocado de gente, e o sogro dele sai ao seu encalço, caçando como quem vai matá-lo. Quando ele resolve essa situação com o sogro, logo em seguida, Jacó se encontra com Esaú.
o irmão a quem ele defraudou, a quem ele enganou. Ele enganou o pai para pegar a primogenitura desse irmão. Vê, né? A gente conhece a história, então... e agora, a gente vê lá na narrativa bíblica o tanto que Jacó tinha medo desse encontro, porque achava que Esaú vinha para matar, e Esaú era maior, era mais forte, né? Enfim. Mas Esaú perdoa, essa situação também é resolvida. E dentre os filhos de Jacó, nasce o segundo filho de Jacó com Raquel, que era a esposa, né, que Jacó amava. Esse segundo filho, ele foi chamado por Benjamim. Porém, no parto de Benjamim, Raquel morre. Então, grandes problemas estavam resolvidos. Havia uma tristeza no ar decorrente da morte de Raquel. Eu fico imaginando também aqui qual não era o contexto, porque eu imagino que todos sabiam a predileção de Jacó por Raquel, então morre a predileta, e agora o primogênito da outra irmã, né, de Lia, agora será que o que será que vai acontecer? Eu fico imaginando algo mais ou menos assim passando pela cabeça deles. E foi nesse momento, exatamente nesse momento, que Rúben perdeu Deus de vista. Rúben falou, eu conheço a tradição. Eu estou achando que alguma coisa ruim vai acontecer comigo, com a minha casa. Então eu preciso proteger minha mãe, eu preciso me proteger. Isso são conjecturas minhas, tá? A narrativa bíblica não diz isso. Mas eu estou tentando construir aqui um possível raciocínio que ele tenha tido. E então ele vai e se deita com a concubina de seu pai. A calmaria, esse voo de cruzeiro, faz com que muitas vezes os crentes percam Deus de vista. E aí surge um problema, ou um possível problema, a gente fica querendo resolvê-lo com as próprias mãos. Isso, a gente acaba caindo numa falsa impressão, numa falsa certeza de autossuficiência, de que a gente não precisa de Deus ou que a gente consegue fazer sem Deus. E isso é um perigo tremendo para as nossas vidas, meus irmãos. Porque conquanto, sim, né, nós tenhamos aptidões, habilidades, a gente consiga desempenhar tarefas, né, de forma autônoma, espiritualmente falando, toda a autonomia de Deus, autonomia nossa em relação a Deus, é sinônimo de pecado, é sinônimo de rebeldia, é sinônimo de falta de confiança em Deus. E foi isso que aconteceu na vida de Rúben. E a gente não pode baixar a guarda para que isso também aconteça em nossas vidas. Se agora você está passando por um período de calmaria, se grandes problemas passaram e foram resolvidos, se apegue a Deus ainda mais. A gente precisa de Deus. Vamos voltar ao texto, versículo 4. O filho de Joel, Semaías, de quem foi filho Gog, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Mica, de quem foi filho Reaías, de quem foi filho Baal, de quem foi filho Bera, o qual Tiglat-Pileser, rei da Assíria, levou cativo. Ele foi príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos, pelas suas famílias, quando foram escritos nas genealogias segundo as suas descendências, tinham por cabeças Jeiel, Zacarias, Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroer até Nebo e Baal-Meon. Também habitaram do lado oriental até a entrada do deserto, o qual se estende até ao rio Eufrates, porque o seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade.
nos dias de Saul, fizeram guerra aos agarenos, que caíram pelo poder de sua mão, e habitaram nas tendas deles, em toda a terra fronteira de Gileade, do lado oriental. Então, eu queria, muito mais olhar agora para a estrutura do texto do que para o conteúdo aqui especificamente. Porque nada nos é apresentado, nada foi construído de forma aleatória ou à toa, né, na Bíblia. E o cronista, ele organiza a apresentação das tribos de uma forma diferente em relação à ordem de nascimento dos filhos de Jacó. Judá, que foi o quarto filho, foi o primeiro a ser apresentado. A gente já estudou isso, né? Alguns momentos de pastoreio aqui para trás. E a descrição que o cronista faz de Judá é de uma tribo poderosa da qual nasceu ou nasceria, né, um líder. Esse líder está apontando para Davi, mas está apontando principalmente para Jesus. Percebam isso. Então, Judá é essa tribo que representa o poder em meio ao povo de Israel. E logo após ser apresentada a tribo de Judá, é apresentado Simeão, que foi o segundo filho, então está na ordem cronológica correta. E só então aparece Rúben, né? O interesse especial que o livro de Crônicas tem nesse rebaixamento de filhos primogênitos, né? Talvez está procurando aí enfatizar que o status diante de Deus, que a reputação que alguém poderia ter diante de Deus, não é uma questão de direito, não é uma questão de luta de classe, é uma questão de privilégio. E Deus dá esse privilégio a quem lhe aprouver, a quem ele bem quiser. E esse mesmo princípio que estava sendo aplicado ali aos primogênitos das tribos de Israel, é também para ser aplicado em todo o povo, em todo Israel, enquanto o povo primogênito de Deus. É um privilégio ser o primogênito de Deus, não é um direito. É algo que Deus dá, não é algo que a gente conquista. O líder que nasceria da tribo de Judá apontava para Jesus. Mas um povo que recebia um privilégio de Deus sem merecer, aponta para você e para mim. Aponta para nós enquanto povo de Deus. Nós não merecíamos sermos chamados filhos de Deus, povo de Deus, nação santa. Nós não merecíamos termos sido enxertados na videira. Nós não merecíamos termos sido transportados para o reino de Jesus Cristo. É um privilégio. É um privilégio. E a gente tem que entender isso e viver conforme isso, com corações gratos a Deus. Uma vida que reflita essa gratidão e que reflita esse privilégio para o mundo, para que o mundo conheça Deus. Voltando ao texto, versículo 11, falando agora dos filhos de Gade. Os filhos de Gade habitaram defronte deles. Deles quem? Da tribo de Rúben, né? Na terra de Bazã até Salca. Joel foi o cabeça e Safã o segundo. Também Janai e Safate estavam em Bazã. Seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber, ao todo 7. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa,
filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jesisai, filho de Jado, filho de Bus. Aí, filho de Abdiel, filho de Guni, foi o cabeça da sua família. Habitaram em Gileade, em Bazã e suas aldeias, bem como até aos limites de todos os arredores de Saron. Todos estes foram escritos na genealogia dos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Bom, a gente viu aqui esse foco na descrição genealógica aqui dos gaditas, né, e na distribuição lá da terra também, né, que era uma terra reconhecida por ser um terreno fértil. Voltando ao texto, versículo 18. Dos filhos de Ruben, dos gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram destros na guerra, houve 44.760 capazes de sair a combate. Fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, a Nafis, a Nodab, e foram ajudados contra eles. E os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque na peleja clamaram a Deus, que lhes deu ouvido, porquanto confiaram nele. Levaram o gado deles, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentos e 100.000 pessoas, porque muitos caíram feridos à espada, pois de Deus era a peleja, e habitaram no lugar deles até ao exílio. Então esses versículos, eles são esse sumário, esse resumo, que trata da expansão e conquista pelas 2 tribos e meia, aquelas tribos transjordânicas, né? E o objetivo desse parágrafo, desse texto que a gente leu, é explicar por que essas tribos tiveram êxito na conquista desse território. O texto fala de questões militares, do tamanho da tropa, mas dá ênfase a uma outra razão. E essa outra razão, ela é espiritual. O versículo 22, ele resume, né, a razão da vitória daquelas tribos. Pois de Deus era a peleja. O livro de Crônicas, né, de uma forma mais ampla, ele estabelece 3 pilares dos empreendimentos do povo de Deus naqueles momentos, né? Primeiro, eles confiavam, eles contavam com a ajuda de Deus. Eles, por mais que tivessem uma tropa, 44.000 homens e tal, eles contavam que Deus os ajudaria. Eles esperavam o socorro de Deus, independentemente se eram superiores ou inferiores à tropa inimiga. O segundo ponto é que Deus respondia à oração deles. E a marca clara, a marca específica, né, eram as vitórias nos campos de batalha. Então eles confiavam em Deus, porque eles viam os milagres de Deus acontecendo em suas vidas. E eles discerniam que Deus tinha um negócio especial com eles. Isso nos faz refletir sobre como é que nós, hoje, né, nos nossos dias, decidimos quais batalhas a gente vai empreender e como é que nós decidimos como empreendemos cada uma dessas batalhas. Você tem buscado a Deus nesse sentido? De repente, alguma questão no ministério que você serve na igreja, alguma questão na sua parentela ou na sua família, alguma questão profissional. Haja como agia esse povo, confiando em Deus, contando com Deus, orando a Deus. Se a batalha for do Senhor, ela já foi vencida. Mas se a batalha não é do Senhor,
Pule fora dessa, meu irmão, minha irmã. Pule fora dessa. Porque isso também não te pertence. A gente vive a vida que Jesus nos deu. Voltando ao texto, agora do versículo 23 até o final. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã até Baal-Hermon e Senir e o monte Hermon, e eram numerosos. Estes foram cabeças de suas famílias, a saber, Éfer, Izi, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, guerreiros valentes, homens famosos, cabeças de suas famílias. Porém, cometeram transgressões contra o Deus de seus pais e se prostituíram segundo os seus deuses, os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Assíria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Assíria, que os levou cativos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os que trouxe para Ala, Abor e Ara, e para o rio Gozã, onde permanecem até ao dia de hoje. Então vejam, meus irmãos, esse povo que por algum tempo teve um relacionamento de intimidade, de proximidade com Deus, quando ele alcançou vitória, ele relaxou. A gente está voltando para o comecinho da nossa conversa. E o versículo 25 mostra para a gente as razões do juízo de Deus que levaram esse povo ao exílio. Eles transgrediram contra Deus, eles se prostituíram e seguiram os outros deuses. É importante a gente recordar que, normalmente, quando se fala em prostituição no Antigo Testamento, envolvia algum tipo de culto a algum deus, deus de fertilidade, deus que eles relacionavam a questão de nascimento, né, de dar a vida, esse tipo de coisa. Então, quando eles transgrediram contra Deus, é que eles pararam de olhar para Deus. E eles agora começaram a cultuar deuses que exigia deles alguns ritos, entre eles ritos sexuais, de prostituição, coisas que não agradam a Deus. Então vejam, essas 2 tribos e meia, elas conheceram a Deus e receberam de Deus algo que era bom, uma terra fértil, conforme agradou aos olhos deles mesmos. Mas quando a coisa ficou mansa, eles relaxaram e esqueceram de Deus. Isso é um alerta para nós, para a gente nunca baixar a nossa guarda, para a gente nunca imaginar que porque está tudo bem a gente não precisa mais de tanta intimidade ou de tanta busca a Deus. É justamente o contrário disso, né? A gente precisa buscar sim e cada dia mais, independentemente das circunstâncias. E é isso que eu queria deixar aqui como uma mensagem de encerramento para vocês. Não baixem a guarda, não deem bobeira. Lembre-se, existe um Deus que te amou e que quer se relacionar contigo diariamente. Amém? Ó Deus, obrigado, Pai, por essa palavra, obrigado por este estudo, obrigado pelo teu amor, obrigado por Jesus Cristo que abriu as portas para um relacionamento entre nós e Ti. Vem agora, Pai, abençoar nossas vidas, nos livrar do mal e nos guiar para aquilo que é da Tua santa vontade. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Vamos ao último louvor, irmãos?
Não há barreiras que possam ficar entre mim, Senhor, e o teu amor. O meu pecado foi pago e apagado por teu favor que me alcançou. Minha fé firmada está em ti, Jesus, meu amanhã contigo está, pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu te adoro, ó Senhor. Encontro vida eterna em ti, és meu Salvador e Redentor. Livre eu sou através desse amor que me restaurou e me limpou. Minha fé firmada está em ti, Jesus, meu amanhã contigo está, pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu te adoro, ó Senhor. Pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu te adoro, ó meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano. Para sempre eu te adoro, ó Senhor. Que bênção! Assim a gente encerra esse momento de pastoreio. Que o Senhor te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.